Olá pessoal, vamos começar com a aula de Geografia. A nossa aula de Geografia hoje é da página 105 até a página 109. E depois a gente vai dar uma olhadinha no mapa da 199, tá? É por isso que eu já coloquei ali. A gente está continuando falando das comunidades indígenas e quilombolas. Aí tem falando ali, os indígenas são os mais antigos ocupantes do nosso território, do território brasileiro. As terras ou reservas indígenas geralmente são demarcadas pelo governo, né? Elas não podem ser comercializadas, não pode ser vendida. É um patrimônio do indígena, né? O que não acontece muito atualmente, que invadem, né, as terras, enfim. Os povos indígenas são muito diferentes entre si, embora haja traços comuns entre determinados grupos, como a língua falada, mas a maneira de pensar, festejar, morar, alimentar-se e produzir constitui-se a cultura de um povo que é transmitida de geração em geração. Eles não escrevem livros, lembram que a gente fala? Os indígenas é aquela comunicação, é oral, né, que passa a cultura deles, vai falando de um para o outro. E os quilombolas? Lembram lá as comunidades dos quilombolas formado por quem? Aqueles escravos que fugiam ou aqueles que depois, com o passar do tempo, que foi tendo os que nasciam já não eram mais considerados escravos, foram criando esses locais e as comunidades, né, como se fossem vilarejos, que eram os quilombos. E lá tinham, quem morava lá são considerados quilombolas, né? Para os quilombolas, a terra é o bem coletivo, é de todos, de uso comum. Então, cada um tem sua função, mas para o bem de todos dali da comunidade. Há comunidades também remanescentes de quilombos em quase todos os estados brasileiros, principalmente em áreas rurais, que tem, eles não são de áreas urbanas. São poucos, tem bem poucos, tá? Tem, mas tem bem poucos em área urbana, a maioria em área rural. Aí na 107 começa com as atividades, tá lá. Depois que vocês leem mais detalhadamente o que eu acabei de falar. O que são terras indígenas? Qual é a importância dessas terras para os indígenas? Acabei de falar, né? Aí vocês vão ler de novo. Assinale as alternativas que se referem corretamente às comunidades dos quilombos, o que é verdade, faz um xizinho. Aí depois, a influência dos povos indígenas e africanos é facilmente encontrada na alimentação do brasileiro. Dos indígenas herdamos o hábito de consumir erva mate, que é o do chamate, mandioca, peixe assado na folha da bananeira, que é uma delícia, tapioca e beiju. Já com os africanos, aprendemos a usar o azeite de dendê, a pimenta malagueta, leite de coco e a comer pamonha, angu, munguzá, tudo feito do milho, né? Em sua família, esses alimentos são consumidos? De que forma? Fala-se sim, e se sim, como? Aí na B tem pesquise, traga, seria para a escola, mas é para a folhinha, uma receita tradicional da sua família e investigue qual é a origem do prato. Eu coloquei para a folhinha, tá bom? Para vocês escreverem essa receita aí. Quer colocar uma imagenzinha? Coloca. Eu não deixei muito espaço porque senão ia ficar pouco espacinho para escrita, tá bom? Ah, quer mandar depois em outra folha uma foto? Também pode. Aí tem aqui na 108 e 109, digital. Brasil, o país da diversidade. Aí tá falando, em nosso país, a diversidade está presente em muitas maneiras, como vemos a seguir. Aí tem a população, na natureza, a população não é uma mistura. A gente não veio aprendendo que o povo brasileiro é formado pela mistura de várias etnias? Então, na natureza também temos bastante variedade, porque temos mata também, né? Então isso traz bastante diversidade, tanto de animais como de plantas.
Nas características físicas, o Brasil não é todo igual. Ele tem vários tipos de extensão territorial e também de ambientes naturais, né? Tem rio, tem oceano, tem mata, tem lugar que é planalto, ok? Nas tradições culturais também, tem uma riqueza de tradição cultural que tem no Brasil. Carnaval, festa junina, né? Entre várias outras. Tem várias outras festas que são de locais específicos e que também vão agregando a nossa cultura brasileira. Na página aqui, no texto, quando tá lendo, da página 105, aí ele mostra, fala, dá uma olhada, veja o mapa da página 199. Aí tá falando mapa das terras indígenas. Aí tem lá maiores de 500 mil habitantes e maiores e menores. Tá mostrando como tem ainda espalhado pelo Brasil inteiro ainda, são poucos, são pequenos, mas os territórios indígenas. Vocês vão ver melhor aí no livro de vocês, mas agora se der deu para ter uma ideia. Estão vendo esses pontinhos roxos? Pelo Brasil quase todo tem algum território ainda indígena, ok? Bom, de geografia acho que é só isso, então qualquer coisa é só perguntar. Até o dia do Zoom, beijo!